Como o pastor Fabiano e o pastor Gabriel já introduziram, nós estamos começando a refletir hoje sobre essa proposta menos é mais, no meio de um mundo de tanto consumismo, de tanta superficialidade, de tanto egoísmo. A gente quer ouvir a voz do Espírito nos chamando à simplicidade, nos chamando a remar contra essa maré vigente. E o nosso convite é para você que ao longo do mês de novembro vai pensar junto conosco sobre esses temas. Novembro é um mês importante, por quê? Porque na quarta quinta-feira do mês de novembro, comemora-se mundo afora o Dia Internacional de quê? De Ação de Graças. É o Thanksgiving. Então é uma data importante. Lá nos Estados Unidos, diga-se de passagem, eu percebia que era uma festa mais robusta esse dia de ação de graça do que o próprio Natal. É uma questão cultural lá. Essa coisa de você agradecer e tirar um dia que seja no ano para trazer uma oferta na igreja, para dar um presente para alguém, para levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos e pelos ais. Então a gente vai passar o mês de novembro com o coração nesse lugar. Vamos falar hoje sobre generosidade. São algumas virtudes que a gente precisa ter para fazer isso, para remar contra a maré de consumismo, de egoísmo e de superficialidade do nosso mundo. Então, generosidade é uma postura que a gente precisa desenvolver. Vamos falar sobre gratidão propriamente dita. Vamos falar sobre simplicidade de Deus em nossas vidas. E vamos falar sobre mordomia dos nossos bens. Tudo isso ao longo do mês de novembro. E a ideia é, como eu falei, é nós pensarmos nas 4 virtudes que nos levam a uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Amém? Está disposto? Sim ou não? Agora, eu estava dizendo de manhã e vou repetir. O que é que acontece quando a gente fala algo assim? Das duas, uma. E você vai ver ao longo da mensagem de hoje. Ou você ouve tudo, concorda, gosta de tudo, mas por ser tão difícil colocar em prática, você simplesmente escanteia, e aí a tendência é viver num ciclo assim de cinismo e indiferença. Ou então você ouve tudo, concorda, gosta e decide diante de Deus que vai colocar em prática. Se for o teu caso, e isso for de fato uma prática para você, aí eu lhe garanto, é mudança de vida, é revolução na tua forma de ser, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus. Você crê nisso? Amém. Então, contra todo o cinismo e a favor de que o Espírito Santo nos transforme, vamos ler Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 7. Abre aí a sua Bíblia, por favor, Deuteronômio 15, a partir do verso 7. O livro do Deuteronômio é o último livro desta primeira sessão chamada Pentateuco. É o livro onde Deus, através de Moisés, vai dar as minúcias e a prática, a aplicação prática de toda a lei, para que o povo possa entender como é que Deus o quer vivendo, agindo, tratando uns aos outros. Então, Deuteronômio tem esse contexto. E diz assim no capítulo 15, verso 7, lembre-se, o tema hoje é generosidade. Então veja, começa no verso 7 dizendo: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio, dizendo: o 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Olha o que diz aqui, ó. Olha a lei da causa e efeito aqui, da consequência.
Abre mão, abençoe sem relutância de coração, com generosidade, pois por isso o Senhor já está lhe abençoando em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Eu creio nessa palavra, queridos. Eu creio na verdade de Jesus que fala: mais bem-aventurado ou mais felizes são aqueles que dão do que aqueles que recebem. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nosso coração está posto diante do Senhor agora, Tua palavra aberta diante de nós, e o nosso pedido, Deus, é que o Senhor nos encontre, o Senhor nos abra a mente e os corações, os ouvidos, para entendermos a Tua direção para nós essa noite, Deus. Fala, Deus, com aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora, fala, Senhor, com aqueles que vão ver pela internet, mas que todos estejamos atentos à voz do Senhor, que é ouvida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. O texto de Deuteronômio, como eu disse, ele tem um aspecto extremamente prático. Por quê? Porque ele vai chamar a atenção do povo para o modo de vida que Deus quer que o povo viva. Então é mais ou menos assim, é como se Deus, através de Moisés, estivesse dizendo para o povo o seguinte: meu povo, aqui estão as leis, aqui estão os passos práticos do que vocês devem fazer, do que vocês não devem fazer, onde vocês vão, onde vocês não vão, o que vocês vão tocar, o que vocês não vão tocar, e vivendo desse jeito, vocês estarão vivendo do meu jeito, do jeito de Deus. E quando vocês levarem uma vida assim, o povo ao redor vai olhar para vocês e vai dizer: que Deus é esse que a nação de Israel tem? Eles vão olhar a bênção sobre suas vidas, a prosperidade de Deus sobre suas casas e vão desejar o Deus de Israel. Esse é o propósito da lei. A lei não foi dada apenas como um modus vivendi para as pessoas viverem a partir daquele pode, não pode, não era só isso. A lei foi dada para que, uma vez vivida como Deus quer, quem está ao redor vendo o povo viver, sente aquele desejo de experimentar aquilo que o povo estava experimentando. É luz para as nações, é o que diz no livro do Êxodo, capítulo 19. Vivam do meu jeito e vocês serão luz para as nações vizinhas. Esse é o propósito da lei neste momento histórico de Israel. Aí nós sabemos que a missão que Israel não foi capaz de realizar, que era viver como esse povo de Deus, viver como esta nação que reflete o querer de Deus no mundo, Israel não conseguiu viver desse jeito. Ele falhou de diversas formas, ele colheu consequências, ele foi levado cativo para a Síria, para a Babilônia, para a Pérsia. Depois, ainda em Jerusalém, ficou cativo do Império Helênico, depois do Império Romano. Tudo isso pela sua desobediência e rebeldia. Aí Deus diz: a minha missão continua. Se Israel não deu conta, eis que agora eu levanto o novo Israel de Deus. Quem é o novo Israel de Deus? Diz para mim. Nós somos. A igreja do Senhor tem esta identidade. Nós somos o Israel de Deus que abraçou a missão que era do povo e que agora é nossa. Nós estamos num contexto diferente, mas a missão é a mesma. Estamos numa época diferente, mas a identidade é a mesma. Nós somos esse povo distintivo de Deus. Este povo relevante que Deus chega e diz: vivam do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, como eu quero que vocês vivam. E o mundo ao redor vai querer viver comigo. Amém, irmão? Você entende isso? Olha, essa é uma compreensão tão elementar, tão básica para o povo de Deus. Se você disser que entende isso, eu já estou 50% satisfeito. Nós somos a continuidade da missão que Deus tinha lá para Israel e que continua agora comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Aí veja bem, desde o capítulo 10 do livro aqui de Deuteronômio, para você não achar que este jeito que Deus quer que o povo viva tem a ver apenas com religiosidade. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa logo em coisas imateriais, metafísicas. Mas olha como este modo de Deus é uma coisa prática.
Olha como a lei, ela não é apenas voltada para a religião também, mas como a religião de Israel e, portanto, a religião da igreja, ela é extremamente prática. Quando Moisés está falando para o povo aqui, do jeito que Deus quer que o povo vivesse, ele começa aqui no capítulo 10, falando sobre as tábuas da lei, o código escrito. Pela rebeldia do povo, Moisés, num movimento assim abrupto de raiva e ira, quebra as primeiras tábuas. E aí Deus dá então novas tábuas para que Moisés escreva a lei. Está aqui no capítulo 10. As tábuas são agora guardadas dentro de uma caixa que é a arca da aliança. Então Deus está renovando essa lei com o povo. Capítulo 10. No capítulo 11, esta mesma lei faz uma exortação de amor e obediência a Deus. E levanta alguns ais de cuidado para a desobediência e a rebeldia. Depois, no capítulo 12, o texto vai falar dos locais de adoração. Então veja como tem também essa dimensão de espiritualidade contemplativa. Tem a prática, tem a contemplação, tudo isso está no modo de Deus para o povo viver. No capítulo 13 fala do perigo da adoração aos outros deuses. No capítulo 14 fala sobre como o povo deveria se abster de alimentos impuros. Ao longo do capítulo 14 fala sobre a entrega dos dízimos, ou seja, a espiritualidade sadia é aquela que também pensa nos seus bens materiais e os coloca a serviço de Deus. Tudo isso está do 10 ao 15. E aí chega agora no capítulo 15, quando Moisés então vai falar sobre o ano do cancelamento das dívidas. E esse é um conceito interessante, porque a gente vive nesse mundo consumista e capitalista, um mundo de acúmulo pessoal, e para nós não faz muito sentido isso que está aqui. Mas pasmem vocês, o capítulo 15 de Deuteronômio diz que de 7 em 7 anos, todas as dívidas que os israelitas tivessem com outros israelitas seriam o quê? Canceladas. Do verso 1 ao verso 9. Cancelamento de dívidas. Isso tem uma lógica. Isso tem a lógica de que de 7 em 7 anos você tem o direito de recomeçar. E a cada 7 períodos de 7 anos, portanto, a cada 49 anos, uma geração inteira se passa e vem o ano do jubileu. É outro conceito interessante. Sabe o que é o ano do jubileu? A terra, independente de ter sido ela vendida, transferida, dada em pagamento de dívidas, a terra volta para os seus donos originais. Então é como se na lei de Deus estivesse dizendo o seguinte, ó, todo mundo vai ter direito de recomeçar. E os erros de uma geração que porventura perderam a terra não vão continuar na geração seguinte. Na próxima geração, a cada 49 anos, a terra volta para os seus donos originais. Então, perceba que visão de mundo Deus quer que os israelitas tenham. Bem diferente da nossa visão, né? A nossa visão é assim, ó, é meu e eu não dou para ninguém. É meu e ninguém pega. O que eu ganhei foi com a minha força e ninguém tasca. Essa é a visão de mundo nossa. Mas nesta visão de mundo que Deus quer que Israel e que a igreja tenham, é algo que diz assim, ó, se teu irmão estiver passando necessidade, chega junto. Lembra quem é o dono de todas as coisas. Chega junto sem necessariamente sequer esperar algo em troca. Chega junto, atende a necessidade dele. Sabe por quê? Porque tudo pertence ao Senhor, até a sua própria vida. Amém, queridos? Falar de generosidade é falar desta marca inquestionável do povo de Deus. A marca distintiva. Sabe o que é algo distintivo? É algo que nos diferencia. Qual é a marca distintiva do povo? Esta postura generosa. Essa capacidade de olhar para o mundo e não deixar que as riquezas, os bens materiais, a ênfase no ter se sobreponha aos relacionamentos, à vida plena e abundante com Deus. Agora, talvez você já esteja até um pouquinho assim, inquieto, porque de fato existe um peso cultural muito forte sobre nós, é ou não é? O peso da nossa cultura de consumo exerce uma convicção nas nossas mentes de que o feliz é aquele que tem muito,
O pleno e realizado é aquele que pode ter qualquer coisa que o dinheiro consiga comprar. E a gente já sabe que isso é um mito. Nós já sabemos que, claro, o dinheiro traz uma série de confortos, uma série de possibilidades, e é bom se usado do jeito certo, se não se tornar ele o rei do seu coração, é bênção. Mas nós sabemos que nem de perto é para ser a coisa mais importante. Sim ou não? Ô negócio difícil, é ou não é? Porque a cultura exerce uma pressão grande na nossa mente e no nosso coração. Eu trouxe para vocês algumas características muito interessantes, eu vou passar rápido aqui. São 9 aspectos de como uma pessoa generosa enxerga o mundo diferente. Olha que interessante isso, já que a gente está falando de generosidade. Em primeiro lugar, a pessoa generosa entende que os recursos disponíveis no mundo são ilimitados. A ideia aqui é a seguinte: quanto mais eu dou, mais virá na minha mão para ser dado. Por que isso é importante ser dito? Porque existe uma premissa no nosso mundo de que se eu der, eu vou ficar sem. Que para alguém ganhar muito, outro alguém tem que perder alguma coisa. É como se existisse assim uma torta, e se alguém quer ter muita fatia, o outro lado vai ficar com pouco da torta. E na verdade não é assim. No mundo que nós vivemos, quanto mais você abre mão da sua fatia, mais essa torta cresce para que ela seja compartilhada. Aprendem isso as pessoas generosas, as pessoas que se acostumam a dar, a doar, e elas vão vendo o saco sempre enchendo. Quanto mais elas doam, mais enche. Essa é uma experiência que só sabe quem doa, só experimenta quem tem a mão frouxa, entende o que eu digo? A mão generosa. Depois, uma pessoa generosa aprende também que tem muito mais felicidade no dar do que no receber. Isso Jesus já nos disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Encontra uma imensa alegria em ajudar os outros. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Levanta a mão se você já teve aquela experiência, qualquer experiência, de ajudar alguém, por mais simples que tenha sido a ajuda, e depois daquele momento solidário, você sentiu algo que te preencheu como ser humano. Levanta a mão. Já ajudou alguém e aquilo te fez um bem enorme. É gostoso isso, não é? Sabe por que isso acontece? Não é apenas porque a gente chega em casa com uma estrelinha no peito, dizendo assim, olha como eu sou bom. Fiz algo legal. Não é apenas porque os holofotes da história brilharam e você foi assim reconhecido como um filântropo generoso. Não é por isso. É porque a forma essencial de como nós fomos criados, ela traz em si, vamos colocar assim, um gene. Ela traz um DNA próprio, relacional. Nós não fomos criados para viver num esquema de individualismo, olhando apenas para os nossos próprios interesses. A nossa natureza humana e, portanto, espiritual, ela é necessariamente altruísta e voltada para o outro. Mas a gente vive num mundo tão egoísta que a gente esquece disso. Então, quando a gente consegue, em raros momentos do nosso cotidiano, estender a mão e abençoar alguém, esse sentimento nos invade porque nós estamos voltando ao propósito original para o qual nós fomos criados. Você foi criado e criada para ser solidário, para se compadecer do próximo, para nos muitos ou poucos recursos que você tem, estender a sua mão e ajudar. Quando você faz isso, quando você vive do jeito para o qual você foi criado, o teu coração bate mais forte e você diz assim, estou vivo, é para isso que eu vim ao mundo. Então, os generosos aprendem isso, imensa alegria em ajudar o outro. Aprendem que influenciar uma pessoa já vale a pena, quanto mais um universo maior, mas uma única pessoa que você abençoa já terá valido a pena. Aprendem também a confiar nas pessoas. Ah não, pastor, mas aí quem confia muito acaba se decepcionando. É verdade. Mas como a gente sempre diz, basta estar vivo para termos decepções. Basta você ser feito de carne e osso, que em algum momento você vai se decepcionar ou alguém será decepcionado por você. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que quando você aprende uma vida generosa,
você passa a confiar mais no outro, mesmo com o potencial de decepção. Isso significa ter essa mão aberta, isso significa ir, e se der errado, deu, paciência, mas eu fiz o que eu fui criado para fazer. O ruim é quando a gente fecha a mão, tranca os bolsos aqui e não faz nada com medo de nos decepcionar, percebe? Aí é onde mora o perigo. O generoso não, ele vai mesmo correndo o risco de se decepcionar, ele confia. Ele tem grandes sonhos para os seus recursos. Ele sabe que o seu dinheiro é muito mais do que apenas para lhe satisfazer pessoalmente. Diga-se de passagem, uma vida que entende os bens materiais como recursos para satisfação pessoal apenas, é uma vida no mínimo medíocre, pequena. É uma vida circunscrita num universozinho muito pequeno. A pessoa generosa entende e tem grandes sonhos para os recursos que Deus lhe deu. Senhor, isso aqui que eu tenho, seja muito ou pouco, que seja usado para a tua glória. Amém, queridos? Esse é o coração do generoso. 7º lugar, enxergam mais a doar do que apenas dinheiro. Você que estava até agora pensando que a mensagem de hoje é sobre dar dinheiro, lê do engano. É sobre dar, ponto. O que vem depois é o que Deus colocar no seu coração. Você pode doar o seu tempo, você pode doar os seus dons e talentos, você pode doar parte da sua profissão, dedicando tempo a pessoas que precisam do serviço que você presta. Você pode doar a sua energia pessoal apenas para estar sentado do lado de alguém em crise e ouvindo. O generoso aprende que doação é muito mais do que apenas dar dinheiro. Não é verdade, irmãos? Continuando, o generoso entende que a vida é curta. E se ela é curta e dela você não leva nada, não vale a pena ficar retendo tanto. Nós fomos postos nesse mundo para dividir, porque amanhã poderá não existir para você. Amém? Aí tem gente dizendo assim, misericórdia. É verdade, ninguém quer morrer amanhã, né? Mas nunca se sabe. A vida é curta e o que Deus colocou na sua mão é para ser compartilhado. E para terminar, essa pessoa generosa, ela aprende a ter contentamento com menos. E a grande verdade, irmãos, é que a gente precisa de bem menos do que a gente tem para viver de maneira plena. É ou não é? Só que, novamente, a cultura e a sociedade nos convencem de que não. De que a gente precisa ter não apenas o que tem, mas muito mais. Muito mais. Então vamos seguir e vamos concordar nos 4 pontos que eu trouxe hoje para você. De como esta vida generosa, ela é uma vida contra a maré da nossa cultura. Isso que a sociedade tenta nos convencer está indo numa direção. A vida generosa vai na contramão desta direção. E diz assim, em primeiro lugar, para ser uma pessoa generosa eu tenho que trabalhar diligentemente, tenho que doar de maneira sacrificial, tenho que ajudar ou servir de maneira construtiva e tenho que entender que o investimento que eu faço na minha doação é um investimento eterno. Vamos passar por cada um deles e você vai entender cada um deles agora. Primeiro, trabalho diligente. O trabalho, se você não sabe, é a forma como Deus se apresenta ao mundo. Lá no livro de Gênesis, diante de uma cosmovisão, uma visão de mundo dos povos da antiguidade, onde Deus não poria a mão na matéria, porque a matéria era má e o que era bom era apenas o espírito. Dentro desta visão de mundo, o Deus de Israel se apresenta no Gênesis como um Deus que trabalha, um Deus que põe a mão na massa e literalmente do pó forma o homem, sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Então o que isso nos mostra? Que o trabalho é algo digno, o trabalho não é, ao contrário do que muitos pensam, um castigo de Deus. O trabalho não é, pelo amor de Deus, não é um mal necessário, o trabalho é uma bênção. E quando você trabalha, olha lá, Deus colocou o homem no jardim para que do jardim ele cuidasse. Deus disse assim, homem, Adão, Eva, estou colocando vocês aqui para que vocês tenham um trabalho, porque o trabalho vai dignificar a vida de vocês.
A reforma protestante resgatou essa compreensão, dizendo que todo trabalho, seja ele qual for, é digno e ao mesmo tempo dignifica a pessoa. O Martinho Lutero dizia uma coisa interessante, dizia que era um ato sagrado ordenhar uma vaca. Por que ele diz isso? Porque ele fala, a ideia por trás dessa frase do Lutero, é que tanto o fazendeiro de leite, quanto, digamos, quem está lá na cidade fazendo um trabalho bem mais específico e cuja remuneração é bem maior, os dois estão trabalhando para que o mundo aconteça, para que o mundo seja viável. Se o fazendeiro do leite não trabalhar aqui, o camarada ali não vai ter o que tomar de manhã no seu café. Percebe? Se o cara não fizer o trabalho dele aqui, a economia quebra e o fazendeiro não vai ter para quem vender o leite dele. Então, é uma lógica de que todo o trabalho é usado por Deus para fazer o mundo viável, para as coisas acontecerem. Claro, eu estou falando de trabalho dentro de um parêntese assim, de normalidade, né? Ninguém está falando aqui de trabalho criminoso. Então, todo o trabalho tem a sua função de fazer o mundo acontecer. Então esse é um primeiro ponto que você precisa lembrar. Você quer ser generoso no mundo? Antes de dar qualquer coisa, faça o seguinte: trabalhe bem. Faça o seu trabalho bem feito. Faça o seu trabalho com diligência. Lembre-se que aquilo não é um castigo nem um mal necessário. Aquilo dali é uma forma de você abençoar o mundo. Olha o que é que diz aqui esse texto que eu trouxe. O trabalho é uma das maneiras mais óbvias, embora negligenciadas, de suprir as necessidades de um mundo marcado pela pobreza. Ao trabalhar diariamente, com diligência e perseverança, nós contribuímos para o desenvolvimento de uma sociedade capaz de sustentar a vida humana. Quando você trabalha e faz o seu trabalho bem feito, lembre-se disso, você já está contribuindo de maneira generosa para o mundo que você vive. Quem crê diz amém. Segunda-feira é para ter um novo gosto para você agora, ok? Vamos para frente. Doação sacrificial. O apóstolo Paulo viveu numa época em que Jerusalém era uma cidade de pobres. E por onde ele passou nas suas viagens missionárias, ele levantou ofertas para suprir as necessidades dos pobres de Jerusalém. Ele passou por uma região chamada Macedônia, onde havia pessoas perseguidas, tanto por Roma como pelo judaísmo, cristãos que passavam por pelejas, mas onde ele passava, ele levantava essa oferta. Então, quando os macedônios souberam que Paulo passaria por ali, eles pediram a oportunidade de, mesmo no meio da peleja deles, ofertarem para os pobres. É isso que eu me refiro por doação sacrificial. Diz assim o texto lá de 2 Coríntios 8, versículo 3 e 4. Na verdade, do 2 ao 4, diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, dos macedônios, transbordaram em rica, o quê? O quê? Generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Percebe, gente? Não precisa ser rico para doar. Não precisa estar, assim, nadando de braçada folgada para poder doar. Às vezes, no meio da tribulação, Deus quer ver onde está o seu coração. Sabe, tem gente que chega, eu já ouvi isso diversas vezes. Rapaz, se eu tiver 5 contos, minha vida vai para o lugar. Se eu tiver 10 contos, minha vida se ajeita. Já ouviu isso? Ou já falou isso? Às vezes a gente entra nessas, né? Olha, quem fez a conta e achou que com 5 contos a vida vai melhorar, eu garanto que não vai melhorar com 5 contos. Ele vai precisar de outros 5 depois. E depois de mais 10. Tem muitas coisas em jogo. O ponto aqui, queridos, é que às vezes, mesmo precisando dos 5 contos para a vida melhorar, naquele momento ali, o que você precisa saber é que o que vai melhorar a sua vida é você trabalhar diligentemente, é você organizar suas finanças e você confiar em Deus. Se você faz isso, aí a sua vida vai melhorar, independente de você ter ou não 5 contos. Faz sentido? E aí, irmãos, é nessa hora
que Deus quer ver onde está o seu coração. E os cristãos lá da Macedônia disseram: nosso coração, mesmo na peleja, o nosso coração está em Deus e na alegria de podermos doar. Então, para sermos generosos, a gente investe no nosso trabalho, dando o nosso melhor, a gente doa de maneira sacrificial e outras duas posturas. Mas eu vou abrir um parênteses aqui agora para ler para você algo. Eu já li pelo menos umas 2 vezes aqui na igreja. Eu vou ler de novo agora, porque eu acho que de tempos em tempos é bom a gente lembrar desse texto. Para mim, eu já vou logo dizendo, é muito incômodo ler isso aqui que eu vou ler para você agora, sobre doação sacrificial. É extremamente incômodo. Quem escreveu isso foi um dos meus autores prediletos, C.S. Lewis. E deixa eu passar esse texto aqui de Romanos, que fala ainda da Macedônia, querendo ofertar. O que o C.S. Lewis fala é o seguinte, ele diz assim: se o nosso gasto com conforto, objetos de luxo, diversões, etc., estiver em pé de igualdade com o padrão vigente entre os que têm a mesma renda que nós, isso significa que provavelmente estamos doando muito pouco. Se você olha para o seu redor, a cultura ao seu redor mostra um padrão de vida semelhante ao seu, e aquilo que você doa não difere em nada ao que todo mundo já está fazendo, provavelmente você está doando pouco. Aí ele diz, por quê? Porque se não sentimos no bolso nossas doações para as boas obras, se elas não nos incomodarem nem um pouco, eu diria que são insignificantes demais. É preciso haver coisas que gostamos de fazer, mas não podemos, porque nossos gastos com a doação sacrificial nos impedem de fazê-las. Essa é a hora que a gente para e faz assim, ó. Me pegou. É ou não é? Se tem coisas que você nem precisa abrir mão, provavelmente é porque a tua doação precisa melhorar. Precisa haver coisas que você diz assim, esse mês não vai dar para jantar tanto fora quanto eu queria, porque o meu compromisso de generosidade para com o mundo e para quem precisa vem em primeiro lugar. Dá para dizer um amém para isso? É difícil, mas a gente diz pela fé. Então vamos lá, trabalho diligente, oferta sacrificial, ajuda construtiva. E por ajuda construtiva, eu quero te levar a pensar sobre algo importante, que às vezes, quando a gente fala de doar tempo, doar recursos, ajudar alguém, a gente pensa, na grande maioria das vezes, em tirar uma quantia, chegar junto e dizer, ó, toma aqui essa bênção, pega aqui essa oferta, aí teve uma chuva acolá, deixa eu dar aqui o dinheiro. Ofertas emergenciais para situações pontuais de crise são muito importantes. A cesta básica entra nesse ponto. Tem gente que está passando fome, então você tem que chegar junto primeiro com um prato de comida. Mas não se restringe a apenas dar algo pontual. É muito mais, quando eu falo de um tipo de ajuda construtiva, é muito mais do que uma ajuda pontual. Deixa eu citar esse camarada, esse filósofo francês chamado Emmanuel Levinas. Olha o que é que o Levinas diz. Cadê ele? Passei, não foi? Deixa eu voltar para aqui para o Levinas, porque a frase dele é muito bonita. Diz assim, filósofo francês do século XX, ele diz assim, ó, nada é mais digno do ser humano do que a responsabilidade por outrem. Nisto reside toda a ética e toda a moralidade. Olha que lindo isso. Nada é mais digno do ser humano do que a responsabilidade que ele tem para com outra pessoa. Lembra que eu falei sobre a forma como somos criados? A nossa essência, o nosso interior é para isso. A gente foi criado para assumir responsabilidade com o nosso próximo. Então, quando a gente fala de ajuda construtiva, nós não estamos falando apenas de, eu ouvi dizer que estão precisando de coisa ali, toma aqui 5 cestas básicas. Isso é importante, mas isso só alivia momentaneamente. O que a gente precisa entender é isso que está escrito aí, ó. É que ajuda construtiva requer relacionamento, interesse pela história do outro, dedicação de tempo, compromisso de longo prazo.
Sabe, a gente tem a nossa associação aqui, por exemplo, e muitos de nós somos padrinhos. A gente chega junto com R$ 50 por mês, 100, a gente doa, isso é super importante, isso paga os salários dos professores, isso paga a conta de luz, isso viabiliza o projeto. Só que sabe o que é uma ajuda construtiva? É aquele psicólogo ou psicóloga que vem e que gasta tempo e chega ali no olho do meninozinho, senta aqui do lado na frente dele, olho no olho e diz assim, diz aí macho, como é que está a tua vida? Como é que é lá na tua casa? Me conta a tua história. Entendeu? É gastar tempo, é você saber exatamente o que é que, além da cesta básica ou do dinheiro, aquela vida precisa para ser resgatada na sua dignidade. Então, ser generoso, você já está percebendo, é muito mais do que assinar um chequezão gordo. É isso e muito mais do que isso. Amém, queridos? Tempo, compromisso. Deus disse para Israel certa vez, lá em Deuteronômio também, no capítulo 10, ele disse assim, lembrem-se que vocês já foram estrangeiros na terra, portanto, amem os estrangeiros. Ou seja, é porque vocês já enfrentaram a situação que eles estão enfrentando, que vocês podem se compadecer. É o princípio da empatia, é eu olhar para aquele que sofre e dizer o seguinte, hoje eu estou bem, mas eu já estive assim, então vamos aqui, chega junto, me conta a tua história. Esse é o ponto, queridos. Rômulo, ajuda aí, por favor, saiu o sinal. Esse é o desafio, a generosidade de maneira a ajudar construtivamente. Vamos seguir para frente, já estou terminando. Oportunidades que a nossa igreja lhe oferece para você prestar essa ajuda construtiva. Já falei da Abenge, tem o projeto Acredito, que trabalha com pessoas que estão sem emprego, formando essas pessoas e tentando fazer o link de vagas de novos empregos, capacitando para uma entrevista de trabalho, criando grupos de WhatsApp com interesses de profissões para que a pessoa se reencontre no seu trabalho. Tudo isso é oportunidade de você fazer muito mais do que apenas dar um dinheiro. Está claro? Basta você também se perguntar agora quais são as outras oportunidades que você pode abraçar para ajudar de maneira construtiva. Já estou terminando. Investimento eterno. E esse é o último ponto. Falamos já de quê? Vamos recapitular. Primeiro, trabalho diligente. Segundo, doação sacrificial, não é doar do que sobra apenas. Jesus disse, se fazemos isso, não fazemos nada demais. Doação, ela é sempre sacrificial. A gente abre mão de algo para doar. E, em terceiro lugar, que falamos agora, uma ajuda construtiva. E, para terminar, um investimento eterno. E o que é isso? É você lembrar que o que você está doando está acumulando não tesouros na terra, mas tesouros no céu. O que você faz aqui agora, como diria o general Maximus do filme Gladiador, o que fazemos agora ecoa na eternidade. E é porque o cara era pagão, mas essa é uma frase altamente cristã. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Qualquer ajuda que fazemos aqui vai fazer com que aquela pessoa ajudada olhe para nós e diga, de onde vem esse amor? Fala sério, de onde vem esse carinho para com a minha vida? Essa liberalidade de tempo em que o camarada se acocora aqui, fica olhando para mim, quer ouvir minha história, e quando as pessoas sentem que estão sendo amadas por vidas generosas para com elas, essas pessoas estão pertinho de conhecer o Salvador de suas vidas, Jesus Cristo. Portanto, a sua generosidade é, acima de tudo, um investimento eterno. Sabe quem não foi capaz de vivenciar esta compreensão eterna? O jovem rico. Lá na história do jovem rico, o diálogo era mais ou menos o seguinte, Jesus estava dizendo assim, camarada, dê o que você tem aos pobres, e eu vou te dar algo melhor. Reorienta o teu coração, você está com o coração no canto errado. Põe o teu coração perto do tesouro certo, você está se interessando pelo tesouro errado. E qual foi a resposta dele? Aquela que está ali, leva para mim, vai lá. Ups, não deu. O coração do homem estava preso. Ele não foi capaz de abrir mão de algo tão terreno
tão temporal, tão restrito, circunscrito numa coisa tão pequenininha, para estar perto de um tesouro muito maior e duradouro. Essa é a situação do jovem rico e é a situação que nós não queremos para as nossas vidas. Nessa altura do campeonato, a gente entende que dar é um antídoto contra o materialismo. O materialismo, ele não é só pecaminoso, ele é tolo. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, é uma tolice viver a vida com um coração nos tesouros errados. Os seus tesouros é para serem tesouros eternos. Amém, irmãos? Quem foi que se doou da maneira mais generosa que a história nos conta? Quem foi? A generosidade absoluta. Jesus Cristo, Deus Pai, que, sendo Ele o dono de todo ouro e toda prata, poderia ter nos dado todo ouro e toda prata, mas nos deu muito mais. Deus demonstra o seu amor por nós, como Cristo morrendo em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. É Paulo dizendo aos Romanos. E o famoso versículo de João, capítulo 3, número 16, diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu. Então, a generosidade absoluta vem deste Pai que doa. É ou não é tremendo, irmãos? Saber que mesmo numa sociedade que prega tanto o ter, o para mim, o meu, nós podemos remar na contramão e aprendermos a dar, sejam recursos, tempo ou energia pessoal. Por que a gente pode remar nessa contramão, mesmo sendo tão difícil? Por isso aí, porque o Deus que habita em nós é um Deus que doa generosamente. Amém, queridos? Quero terminar te contando a história desse camarada aí. O Eric Liddell, ele é aquele corredor do filme Carruagens de Fogo. Quem assistiu? Aí, quem disser que assistiu vai revelar a idade. Eixa lá, Carruagens de Fogo, é um clássico, se eu não me engano, no início da década de 80. E é um corredor, vai para as Olimpíadas, ganha, tem uma história muito bonita. O que pouca gente sabe, esse camarada, depois das Olimpíadas, foi para a China como missionário. E ele dedicou muitos anos de sua vida na China. Ele morreu na China. Acredita-se que ele tivesse um tumor no cérebro. Quando ele morreu, ele estava num processo de estafa física e emocional devido ao trabalho e ainda num processo de subnutrição, dificuldades, dedicou sua vida inteira. A história conta, e algumas vertentes dessa história diz que foi um outro missionário na China, mas a que eu prefiro é a que diz que foi o Liddell mesmo, ele é escocês, que depois de muito tempo servindo na China, servindo a Deus na China, ele volta para a sua terra. E quando ele chega lá, algo ruim bateu no seu coração. Por quê? Porque ele ficou sabendo que um chefe de Estado havia chegado na sua terra semanas antes dele, e esse chefe fora recebido com as maiores pompas e festas e carros e música. E ele chegou depois de tantos anos servindo a Deus na China, rasgando a sua vida ali, se deixando gastar por amor ao Evangelho, e quando ele chega de volta, não tem festa alguma, não tem comemoração alguma, e ele então se derrama aos pés do Senhor, e a história conta que ele ora a Deus e diz: Senhor, não é justo, os ímpios recebem comemoração ao voltarem para casa, e eu estou aqui de volta, e ninguém sequer deu conta da minha presença. Não teve festa para mim ao chegar em casa. E o que ele diz, que ouviu o Espírito Santo falando com ele, foi o seguinte: não teve festa para você, porque você ainda não chegou em casa. Sabe, irmãos, a gente acha que isso aqui é a nossa casa. A gente acha que tudo que a gente tem é para cá. A gente acha que um universozinho de 80, 90 anos é o máximo que a gente vai, vamos botar aí 100, é grandes coisas comparado a uma eternidade que Cristo conquistou para nós, e a gente faz tanto auê, e se preocupa com tantas coisas, nisso aqui que a gente acha que é casa, mas não é,
Nós não somos cidadãos deste mundo. O tempo que temos aqui, nem de longe, foi nos dado para ser vivido em função de nós mesmos. O tempo que nos foi dado aqui, foi dado para que você viva uma vida plena e abundante, doando generosamente ao próximo. Que o Espírito Santo te capacite e te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.